continuar falando de consumidores, tá? Porque se normalmente o Dia dos Namorados já movimenta bares, restaurantes e o comércio, deste ano a data ganha um ingrediente a mais: a Copa do Mundo. Com o torneio começando e a expectativa pela estreia da seleção brasileira, muitos estabelecimentos estão apostando em promoções e experiências especiais para atrair tanto os casais quanto os torcedores. A combinação entre uma das principais datas do calendário do varejo e o maior evento do futebol mundial levanta a expectativa de aumento no movimento e no faturamento do setor de alimentação fora de casa. Para a gente falar sobre esse cenário e o que o mercado espera dessa dobradinha entre o romantismo e o futebol, a gente recebe agora o José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Brasel. Oi, José, muito bom dia, prazer falar contigo. É isso, né? Eu lembro até que em 2014 eu estava começando a namorar, por isso que eu lembro, né? A Copa no Brasil começou no dia 12 de junho, começou no Dia dos Namorados. E eu já lembro que foi aquele boom no mercado, no comércio, porque a galera conseguiu fazer essa junção. Mas assim, quase todas as Copas acontece isso também, né? A Copa passada não foi em junho, em julho, então não teve. Mas nesse ano volta a acontecer. Bom dia. Bom dia, Nath. Muito bom falar com você. Sem dúvida, a gente vai ter essa conjunção aí, né? A conjunção perfeita, né? Para o setor de alimentação fora do lar, né? Para os bares e restaurantes. O Dia dos Namorados, numa sexta-feira, já é. O Dia dos Namorados é a principal data do setor no ano, né? É quando a gente tem o melhor movimento. Não à toa, a gente fez uma pesquisa com mais de 1.700 empresários do setor e mais de 90% dos estabelecimentos vão abrir para o Dia dos Namorados. Já a Copa do Mundo cai no dia seguinte, então você tem que se preparar. Vai ter muito movimento, vai ter um bom faturamento, mas você tem que estar preparado para poder atender todo mundo, para poder cuidar do seu estoque, para que não falte nada. E vai ter uma movimentação especial, porque são duas datas que têm o seu apelo de marketing, né, de atração do consumidor, e você tem que trabalhar questões como decoração, cardápio, para poder agradar todo mundo esses dois tipos de público. E, se possível, juntar também, né, os namorados para ver a vitória do Brasil. E, José, como que as marcas pensam essa data e essa sorte da junção da data para melhorar, muitas vezes, os números que não estão muito bons até aqui e para conseguir melhorar a partir dos próximos que talvez não estejam também tão interessantes? A gente tem eleições depois aqui no Brasil. Saiu uma pesquisa esses dias que eu li que no Rio de Janeiro, por exemplo, estou tentando lembrar qual que foi o órgão, que 61% dos consumidores iam assistir aos jogos da Copa dentro de casa, por causa do preço da carne, de tudo, que seria mais interessante, mais barato assistir dentro de casa. Então hoje, certamente, esse respiro para os comerciantes, né? Sem dúvida. Junho tende a ser um mês muito bom para o setor. Uhum. Tá? Tem Copa do Mundo acontecendo, você tem o Dia dos Namorados, a Semana dos Namorados, na verdade, né? Porque a gente É. estimula os restaurantes, os bares a fazer a semana toda, né? Para poder abrigar os namorados, não ficar tudo concentrado só na sexta-feira. Mas você tem também outras ocasiões, como o São João no Nordeste, você tem o Boi na Amazônia, são várias. Teve feriado também em junho, né, que sempre movimenta nas cidades turísticas. Então, acho que é uma ocasião para você ter um bom faturamento, ter um bom movimento, né, fazer um caixa, porque realmente a gente teve meses mais difíceis esse ano. No geral, a gente está tendo um bom desempenho, principalmente nesse primeiro semestre. A gente teve Dia das Mães, foi bom, a gente teve Carnaval, teve feriado, coisa que no ano passado não teve. Então, mas é bom fazer aí um bom desempenho agora em junho, já prevendo o segundo semestre. Agora, Nath, eleição para o setor é benéfico, tá? Injeta dinheiro na economia, as pessoas ficam com mais dinheiro para consumir e isso beneficia o setor de bares e restaurantes também. Perfeito. É isso, né? A gente também. As férias modificam esse cenário, ô José, que a gente está próximo aí. Muita gente já consegue dar aquela escapadinha, né? As aulas em escola particular, às vezes quem já está bem ali consegue sair um pouco antes. As férias também têm esse peso?
Tem sim, principalmente nas cidades mais turísticas, movimenta bastante o setor. Tudo tem peso para a gente, até mesmo a previsão do tempo, né? Aham. Quando você tem calor, é melhor para o setor, principalmente para os bares, né? Não tanto para os restaurantes, mas quando faz friozinho também para certos tipos de restaurante é bom. Então, tudo afeta o setor. A gente tem o setor ele vive desses feriados, por exemplo, né? Para cidades que são mais de negócio, você pode ter um desempenho pior, mas, por outro lado, as cidades turísticas tendem a ganhar. Então, o setor, tudo que acontece na sociedade e na economia acaba afetando de alguma maneira. Tá bom. Ô José, e essa questão toda que a gente vem acompanhando, ano passado a gente já teve o tarifaço lá em relação aos Estados Unidos, e esse ano a gente pode ter de novo, né, com uma porcentagem bastante parecida. Se somar ali dos 22% daquele primeiro dia do anúncio de sugestão de taxação que o presidente Donald Trump ainda precisa, tem até o meio ali de julho para definir se isso vai acontecer ou não. Mas daquelas investigações ali da seção 301, em relação ao desmatamento ilegal, combate à corrupção, PIX e pirataria, em relação ao Brasil. E depois, no dia seguinte, eles anunciam mais uma proposta de tarifaço, que é de 12,5% em relação ao trabalho forçado. E aí não é nem só o Brasil, há vários outros países, há mais Brasil e mais 59 países. Juntando essas duas taxas, é tudo proposta, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser e o Brasil está renegociando. Mas juntando, a gente chega a quase 40% de tarifa, 37,5%. Os comerciantes também começam a se preocupar. Isso pode chegar para o comércio, principalmente, claro, porque o consumidor vai ser prejudicado de alguma forma e diminuir as compras? Eu acho que o efeito é mais geral, né? Uhum. O que preocupa a gente é a inflação, tá? Os números têm mostrado que o setor não tem conseguido refletir a inflação desse ano nos cardápios. Então, a inflação no nosso setor ela tem sido, nos últimos meses, consistentemente menor do que a média de inflação do país e, principalmente, da inflação dos alimentos e bebidas, que são alguns dos nossos principais insumos. Claro que tem energia elétrica, tem aluguel, tem outros fatores também de custo para os bares e restaurantes, mas preocupa sim, principalmente pelo aumento da inflação. É uma preocupação que a gente tem. O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu ganhar um pouquinho de margem, tá? Retornar para o cardápio que a gente vinha desde a época da pandemia, né? Segurando margem para não perder movimento. O ano passado, principalmente no segundo semestre, a gente conseguiu ter um respiro, mas esse ano a gente já voltou, nos últimos meses, a ficar abaixo da média de inflação. Isso é muito ruim porque pressiona as margens dos bares e restaurantes, né? E você tende a ter um desempenho econômico pior. José Eduardo Camargo, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, trazendo esse cenário que vai ser bastante interessante para todo mundo, né? É um dia que certamente o brasileiro vai querer sair, que é Dia dos Namorados e tem Copa do Mundo, com 2 jogos aí, com mais estreia de outras sedes, Estados Unidos e Canadá. Eu vejo aqui pela audiência, José, o brasileiro virou a página. Quer muito saber de tudo quanto é informação de Copa do Mundo. E claro, com um dia tão importante para o comércio, que é o Dia dos Namorados, isso vai ser muito positivo. Valeu, viu, José? A gente volta a conversar muito em breve, Nath, com certeza. Diga. só uma coisa que eu queria chamar a atenção, você falou de uma pesquisa, né, de que a maioria das pessoas pretende ver em casa. Uhum. Eu já vi pesquisa dizendo que 45% vão sair para ver em bares e restaurantes. Só que lembrando que o nosso setor também serve as pessoas em casa, com o delivery, né, que hoje representa um grande percentual de faturamento para a gente. Então, é uma ocasião para os bares e restaurantes também se prepararem para isso. A gente tem que ficar com o olho no salão, mas com o olho no delivery também, porque vai ser uma data muito importante para o delivery. E a gente espera que o Brasil vá longe, né? Porque com mais jogos a gente vai ter um faturamento melhor, não só em junho, mas em julho também. Exato. O Hexa vai ser bom para todo mundo, tá vendo? Até para o comércio, principalmente para o comércio, né, José? Tá certo. Obrigada, viu? Um ótimo dia e um bom trabalho, um bom final de semana. Para você também. Valeu, José Eduardo Camargo, líder de conteúdo e inteligência da Brasel, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. É isso, hoje é dia dos namorados e também Copa do Mundo. Não é dia de jogo do Brasil, o Brasil estreia amanhã, mas assim como o José falou, muitos bares, muitos restaurantes vão estender, é a Semana dos Namorados, né?
vão estender as comemorações, o cardápio especial, aqueles descontos, para conseguir aproveitar essa data para convencer as pessoas de assistirem ou nos bares, nos restaurantes, ou assim como o José muito bem pontuou aqui, depois da pandemia, né? Durante a pandemia e depois ficou esse grande legado do quanto a gente consegue levar o bar e o restaurante para dentro de casa. Tem um monte de combo, um monte de restaurante e bar que conseguiu melhorar suas entregas, né, as embalagens, e chega tudo muito perfeitinho em casa. Então o José bem ressaltou isso. Muita gente vai querer assistir, prefere assistir aos jogos da Copa dentro de casa, mas consegue levar ali para aquele dia especial, como é o dia de hoje, o Dia dos Namorados, levar a comida favorita ali para dentro de casa sem precisar cozinhar. É isso, está feito esse registro também bastante importante.